Bem-vindos à segunda parte da Praça da Alegria. Encontro-me no exterior, na quintinha da praça, e a gozar deste maravilhoso sol que se faz sentir. A primavera está quase a chegar, é já amanhã. Muito bom dia, Teresa. Bom Teresa dia. Chambel. Bom dia, Sónia. Ora, hoje falamos de plantas mais resistentes ao calor, Exatamente, ao sol, à secura. Eu acho que seca, porque nunca mais vem a chuva. Nunca mais deve vem a ser, chuva, não é? Que se veja. chuva que se veja e que faça com que a terra fique molhada. E eu achei que era um tema interessante, porque este ano temos tido tanta seca, não é? Que é importante nós começarmos a pensar em plantas que naturalmente sejam resistentes ao calor e a muitas horas de sol. E há grande parte, nós temos sorte aqui em Portugal, grande parte das plantas da flora mediterrânica são naturalmente resistentes a muitas horas de sol e a muitas horas de calor. E elas próprias desenvolvem formas, não é? Transformações, mecanismos de defesa. E eu vou passar, eu acho que é importante para as pessoas, até quando vão comprar as suas plantas nos viveiros, perceberem, não é? Que olhando para as plantas, se elas são resistentes ao calor ou não. Vamos começar aqui por uma adaptação muito simples, que tem a ver com as folhas ficarem pequeninas, não é? Pequenas e rijas. Eu sei como é que se chama. Esta é a santolina. A alfazema tem exatamente este mesmo tipo de adaptação. E porquê é que as folhas, a erva do caril e a alfazema? Porquê é que as folhas ficam assim? Porque é uma proteção contra os ventos. É fácil pensar que a roupa a secar seca muito mais depressa quando tiver vento. E quanto maiores forem as superfícies, mais água perdem. Portanto, se as plantas tiverem umas folhas pequeninas e rijas, acabam por ter uma pequena superfície e perdem muito menos água. Portanto, é uma forma de proteção. Conseguem condensar a umidade. Exatamente, e aguentam mais tempo e com menos água. Outra das proteções, não menos importante, tem a ver com os pelos nas folhas. Este é o teucro, tem pelos. Este aqui, quase parece veludo, não é? Exatamente. E porquê é que é? Porque os pelos, se for uma superfície lisa, a água escorrega mais facilmente. Exato. Isto acaba por criar ali uma superfície à volta da folha que conserva a umidade. Absorve, E conserva e faz com que a planta não seque tão facilmente. Outra adaptação são, como no caso dos ciprestes, as folhas ficarem agulhas. Mais uma vez, concentra a umidade e faz com que se perca muito menos água. Isto faz-me logo lembrar os catos, não é? Os catos, folhas em agulha, exatamente. os catos, então... Outra que, antes de passarmos aos catos, que temos ali, que é a cor cinzenta. Todas as plantas que normalmente têm uma cor acinzentada são plantas resistentes ao calor. Porquê? Porque as cores claras fazem com que, não é? Refletem, não é? Refletem Aliás, basta pensar que as plantas gostam de sombra, as plantas subtropicais úmidas são sempre muito verdes e têm as folhas muito largas. Porquê? Porque elas precisam de conseguir captar muita luz. Já temos aqui algumas indicações de como só olhando para a planta conseguimos perceber se ela é resistente ou não ao calor. Ao calor temos sol. os catos, não é? Os catos aqui. Vamos então aos esses catos. são normalmente as suculentas, mas havemos de fazer uma rubrica só sobre as suculentas. Estas já sabemos. A ideia é perceber que não são só as suculentas que aguentam altas temperaturas e sol. Todas estas plantas que aqui estão, as sardinheiras, as lantanas, este Equium é uma saroca, isto é um dos que vamos plantar aqui. Agora vamos fazer aqui um pequeno canteiro de plantas que aguentam calor e sol. E depois temos as aromáticas. Portanto, todas as plantas que tenham fragrâncias muito fortes também são normalmente resistentes ao calor. Porquê? Porque o que é que são as fragrâncias fortes? São óleos essenciais que as plantas têm e que com o calor se volatilizam e acabam também por criar uma superfície à volta da planta que faz com que elas sequem muito menos. E é normal, se pensarmos quando vamos para os jardins ou para o campo, nos dias de muito calor, que os aromas... Há um grande aroma, não é? É um aroma há um grande persistente. aroma, persistente que fica no ar. E, portanto, quase todas as aromáticas, eu aqui tenho as alfazemas, os rosmaninhos, que é a lavândula stoecas, que é um tipo de alfazema que é nossa, temos de flor branca e temos de flor cor-de-rosa, são umas das que vamos também plantar ali. Os tomilhos, os alecrim, portanto, todas essas plantas são plantas bastante resistentes ao calor. O que é que eu escolhi aqui para formos agora no nosso canto xerófito? Porque nós a estas plantas podemos chamar também xerófitas, porque o xeros vem de seco, em grego. Portanto, são plantas que naturalmente aguentam a secura. E, aliás, não só aguentam como gostam. Nós podemos pôr todo este tipo de plantas em vasos, mas temos de ter muito cuidado para não as regarmos demais. Porque se regar demais é sempre mau, nestas é pior. Porquê? Porque são plantas que nas suas condições naturais estão habituadas a ter muito pouca água e as suas raízes vão muito fundo à procura de água. Se nós as regamos muito, ficam com as chamadas raízes preguiçosas, ou seja, muito superficiais, e é que podem acabar por não conseguirem enraizar bem e morrer. Por isso, embora elas sejam excelentes soluções para o seu terraço ou varanda,
tem que ter cuidado com o excesso de rega. Isto aqui é uma novidade que eu trouxe, é uma buganvília, não é? Que nós estamos habituados a ver em trepadeira. É uma planta altamente resistente à secura e ao sol, porque ela é africana. Aqui ela é talhada em bola e é usada como arbusto. E eu acho que é uma solução muito engraçada, dá muita cor e é muito resistente. Portanto, agora vamos ver. É uma boa solução então para o nosso canteiro. É uma também? boa solução. Eu pus aqui só um elemento ou outro destas para lhe dar alguma cor. Podemos Então começar vamos ver aqui por ver. O que é que já temos? Nós já plantámos malmequeres aqui há umas semanas e os malmequeres também eles são muito xerófitos, também eles aguentam muito a secura, porque são plantas muito bem adaptadas a este tipo de condições. O que é que eu pus aqui? Criámos, mais uma vez, os módulos de plantação, como eu gosto sempre de fazer, de uma forma ritmada. Com regra, não é? Com também. regra. Começamos aqui com os teucriums. O teucrium depois nós vamos São talhando. estes aqui? São estes cinzentos que têm flor roxa e eles vão ficar umas bolas. Eles naturalmente têm a forma de bola. E Não nós conseguimos vamos... ver muita flor, porque ainda tem pouquinha, mas Tem. vemos, se nos aproximarmos, Vemos já a flor conseguimos assim, ver um roxo, a coloração Assim, um roxa, roxo, mais lilás, não é? É mais lilás, É muito exatamente. É ténue. quase um tom alfazema, não é? É isso mesmo. E é muito bonito e vai ficar aqui começa o nosso canto. Temos aqui este, eu adoro esta planta, este é o Equium, ou o maçaroco. Este vai ficar puxa Ela vai porque ele é subir? muito grande e fica com umas espigas enormes. Isto é uma planta que se dá ao pé do mar, nas dunas, em condições muito adversas. Esta então é muito resistente, não é? Esta é muito resistente. Todas estas plantas são produção nacional, eu acho que isso também é importante dizer. São todas, nós em Portugal importamos muitas plantas. De Itália, de França, de Espanha, mas estas, todas as que eu pus aqui, são produção nacional, são dos viveiros no Algarve, da Viplant, que é quem nos está sempre a mandar plantas para aqui. Portanto, todas estas são... Isto é uma lavândula que eu gosto muito, é Stoecas, é um rosmaninho, só que é de flor branca. Sim, conseguimos ver que nós temos ali a seguir a de flor é cor-de-rosa. Também há uma de flor roxa. Aliás, temos aqui dois tipos de flores, não é? Tem uma floração a própria, roxa, pequenininha, exatamente, não é? e depois tem branca. as pétalas lá em cima brancas. Portanto, nós aqui, Olha uma abelhinha. Elas adoram o rosmaninho. Consegue ver a abelhinha? Não é? O mel de rosmaninho é das coisas melhores, não é? Portanto, temos o teucrio, o maçaroco, o Equium, vamos ter aqui o rosmaninho e aqui eu pus como para dar aqui, isto vai ficar daqui a uns tempos, 3 bolas rosa fúcsia aqui no meio. Crescem muito? Não, porque nós vamos mantê-las sempre sob a forma de bola. Embora isto seja a buganvília normal, a trepadeira que se utiliza, só que eu achei graça ser sobre a forma de arbusto e de bola. Aqui voltamos outra vez a ter as lavândulas stoecas, o rosmaninho, este já de flor cor-de-rosa. Eu tentei ficar entre os lilás, os roxos e os cor-de-rosa para ter alguma... veja só, olha. As abelhas não resistem às aromáticas, não é? E então estas está cheio, isto é a biodiversidade, não é? Estamos aqui a trabalhar para a biodiversidade deste jardim. Aqui falta o espaço, aqui vamos pôr outro Equium, só que eu tinha ali para mostrar, que é para fazer a ligação com o outro lado. Aqui voltamos a ter 3 teucriums, não é? Portanto, começámos estes 3, iguais aos primeiros, e aqui acabamos depois com 3 buganvílias, só estão ainda 2 plantadas porque temos a outra ali. Ao plantar, cuidado de adobar, não é? Isto já foi tudo adubado previamente. Pois é isso, a qualidade do solo, vamos relembrar. Temos que, este terreno foi trabalhado, foi lavrado e agora foi colocado adubo antes de plantar, é muito importante. A primavera é a altura certa para adubar. Porque se não adubou, é agora o calor, porque agora é que as plantas vão começar a precisar. No início da primavera é matéria orgânica, adubar, para ter uma floração extraordinária durante toda a primavera. E aqui ficamos com um jardim que precisa de muito pouca água, atenção que no início e após a plantação... Nós estamos a ver, por exemplo, o José, elas foram agora plantadas e têm que ser regadas quando plantadas. Tem que ser regadas quando plantadas, se agora houver dias de muito que se chovesse agora era o ideal, mas como infelizmente acho que só chove no fim de semana, até lá vamos ter que as regar de vez em quando virmos que elas estão secas. Depois de implantadas, nós temos aqui um verdadeiro jardim xerófita que vai precisar de muito... Xerojardinagem, portanto é o que nós estamos a fazer neste momento. Cuidado, agrupar, quando estiver a fazer isto, agrupar só plantas com as mesmas necessidades de água, porque se pomos depois lá uma no meio que precisa de mais água e se temos um sistema de rega automático, é muito importante. Eu acho que é um dos princípios da xerojardinagem é exatamente este, dividir o jardim por zonas com as plantas agrupadas por exigências de água. Portanto, as que nós falamos hoje têm que ficar numa zona de jardim que tenha em casa ou de terraço ou de canteiro, onde tenha mais exposição solar, porque estas vão ser as mais resistentes ao calor, ao sol e que precisam de menos água. E depois, se tiver uma zona mais com sombra, faz então um jardim mais de sombra e com outros tipos de cuidados que vai
ter que ter. Mas aqui estamos bem porque começámos com os malmequeres que têm o mesmo tipo de exigências, portanto estamos aqui com esta faixa toda com plantas com as mesmas exigências em água. Portanto isto vai ficar, espero eu, daqui a uns tempos um verdadeiro Nosso jardim está a ficar florido. muito bonito. Está a ficar muito bonito. A parte ali das aromáticas também do Luís Alves está a ficar A muito horta bem. está a ficar extraordinária. Não há aqui que há conflito de interesses, pois não? há Está tudo em conflito de- Eu perfeita já harmonia. estou a começar a achar que tenho pouco espaço, mas... Afinal há aqui um pequenino conflito e guerra de espaço, mas pronto, ainda, ainda temos resolver. Temos Ainda muito aqui por onde nos expandir aqui, portanto Exatamente. não faltam ideias por parte da Teresa Chambel e do Luís Alves para irem preenchendo aqui a Quintinha da Praça. Exatamente. Estamos a dar o nosso pequenino exemplo de como podemos voltar-nos, por um lado, para a agricultura, mas também para a jardinagem, e este é um gosto também, sabemos, muito dos telespectadores da Praça da Alegria, porque através do Facebook vão partilhando connosco todas as fotografias que vão mandando das suas casas, dos seus jardins, fazem-nos perguntas, certamente também a abordam muito na rua e através do Facebook, todas as questões à Teresa Chambel e ao Luís Alves. Nós vamos